Então, boa noite, pessoal, mais uma vez aos que estão presentes. Saudação também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos a nossa continuação das mensagens que vêm do livro Texto, onde nós estamos estudando o capítulo 13, que é o Mundo Sem Culpa, e nós estamos hoje na sessão 6, Encontrar o Presente. E, como comentei há pouco, nós já tivemos um estudo introdutório ao que é o tempo e o presente no estudo anterior, na terça-feira, e hoje vamos ver como que o curso apresenta a ideia, o conceito sobre o tempo, para que saibamos, para que saibamos percebê-lo corretamente e, assim, usar daquilo que serve para a nossa liberação e largar aquilo que já não serve mais, aquilo que só nos separava, só nos aprisionava e que já não faz mais parte daquilo que nós estamos buscando, nós que estamos aqui para despertar de um sonho e não meramente melhorar o sonho. Não que o sonho não possa ser melhorado, e ele é a cada passo dentro da jornada do despertar, mas por efeito secundário, por efeito colateral da meta ser o despertar, de nós voltarmos a nos reconhecer quem que nós somos, e o reconhecimento de quem que nós somos está dentro do presente. Por isso, hoje, essa sessão Encontrar o Presente. E antes de vermos aqui os principais tópicos dessa sessão, eu convido vocês a nós juntos fazermos, como sempre temos feito, a nossa preparação do estudo, que não tem a ver com tempo, mas com disponibilidade, e nós colocamos a nossa capacidade de aprender em disponibilidade ao Espírito Santo, para que ele nos conduza e que ele seja o nosso professor, porque é da sua verdade que nós estamos aqui para buscar novamente o reconhecimento da verdade. Então, entregues ao Espírito Santo, aceitando a ele como nosso professor, nós estamos prontos para ver como que Jesus coloca sobre o presente, encontrar o presente, e aqui no primeiro parágrafo, na linha 3, ele já nos fala que percebes um irmão somente quando o vês agora. E nós tivemos, como eu falei há pouco, na terça-feira, uma aula de diferenciação, o que é o agora do Espírito Santo, do curso, e o que é o tempo do ego. Sendo que ver o irmão agora, que é a única maneira de perceber verdadeiramente o irmão, é vendo ele com a mente certa. A mente culpada, que é a mente separada, ela sempre vai ver um comportamento de uma figura projetada como sendo o nosso irmão. Já no agora, nós olhamos além do comportamento, além da figura projetada, e chegamos até ao Cristo, chegamos à verdadeira essência, ou ao verdadeiro Filho de Deus, tal como Deus o criou em espírito e não em carne. O passado do teu irmão não tem realidade no presente, portanto, não podes vê-lo. Então, o presente, que é o agora, o único aspecto do tempo, que é verdadeiro a cada fração de segundo, a cada instante, é o agora, e o passado do irmão, se ele não está mais presente, ele não tem mais nenhuma realidade no presente, e por isso que nós não podemos vê-lo, nós não podemos ver o passado. As tuas reações passadas a ele também não estão presentes. E se elas
e se é a elas que reages, vês apenas uma imagem que fizeste e aprecias em lugar dele. Então, não só o irmão, não é aquilo que nossos sentidos físicos e nossa memória sensorial podem lembrar do passado do irmão. O irmão não só não é isso, assim como ele também não é a nossa reação que nós temos baseado quando nós nos lembramos de algo do passado do irmão. Então, todo julgamento, toda condenação do irmão sempre tem a ver com algum aspecto de algo que ele fez ou deixou de fazer no passado. E se nós reagimos baseado nesse julgamento, nós também, como ele diz aqui, nós apenas fizemos uma imagem do irmão. Nós não estamos vendo a realidade do irmão, fizemos uma imagem e apreciamos essa imagem no lugar do Cristo. Em lugar do Espírito, estamos vendo essa imagem física e psicológica e estamos equivocados se acreditamos que essa é a realidade do irmão. No teu questionamento das ilusões, pergunta a ti mesmo se é verdadeiramente são perceber o que foi como sendo agora. Então, isso é algo que a lógica nos diz. Faz sentido, é são, é saudável. Nós acreditarmos que algo que já passou, que isso está acontecendo agora, não faz nenhum sentido. Se é passado, já passou. Não está presente agora. E a verdade do Filho de Deus, a realidade do Filho de Deus, só pode ser visto agora, porque Deus, ele não está dentro do tempo. Deus ele é eterno, ele é imutável. Então, ele está sempre presente. Então, ele está no agora. E se algo é percebido, se algo é lembrado que foi percebido no passado, isso não é o agora. Se te lembras do passado quando olhes para o teu irmão, serás incapaz de perceber a realidade que é agora. Então, aqui está a separação entre a salvação que o irmão pode nos oferecer e nós a ele, e a condenação que nós podemos receber do irmão e oferecer a ele. Se nós mantivermos na nossa mente como real aquilo que a lembrança do passado nos mostra do irmão, nós não vamos percebê-lo como o único instante do agora, porque no agora todos são absolutamente inocentes. A condenação sempre reside em algo do passado. E se nós estamos lembrando disso, nós não estamos vendo Cristo. Nós estamos vendo essa figura que o ego nos ensinou a olhar. E isso nos mostra um mundo que o ego quer que nós demos realidade, e é desse mundo que nós precisamos da salvação, da expiação, porque o mundo não é real, e além de não ser real, ele nos fere. Ele não nos traz as dádivas que são dignas do Filho de Deus. Consideras natural usar a tua experiência passada como ponto de referência a partir da qual julgar o presente. Então, parece que, com exceção de quem realmente está voltada a uma verdadeira espiritualidade, como o curso aqui é um dos caminhos que nos ensina, mas que o mundo ele considera totalmente natural, simplesmente basear-se no passado como uma referência no presente, e parece que isso nem deveria ser questionado, porque o ego nos diz que é imutável, que essa é a verdade, que isso é assim. No entanto, isso não é natural, porque é delusório. Quando tiveres aprendido a olhar para todas as pessoas sem fazer absolutamente nenhuma referência ao passado, ou ao delas ou ao teu, conforme o percebias, serás capaz de aprender com o que vês agora. Então, quando nós tivermos aprendido a olhar as pessoas
não pelo passado delas, nem pelo que nós lembramos do passado delas, mas quando nós estivermos dispostos a voltar a nossa consciência, a nossa mente, e pedir para vermos com a visão que nos mostra o irmão no agora, a única realidade dele, é nesse momento que nós aprenderemos a ver com a mentalidade certa, com a mente do Espírito Santo. Pois o passado não pode fazer nenhuma sombra para obscurecer o presente, a não ser que tu tenhas medo da luz. Quem ainda tem medo de despertar? Quem ainda tem medo de Deus, medo da correção, porque se julga pecador diante de Deus, ou se julga em falta em Deus, isso faz com que dentro da mente se tenha medo de voltar-se para a luz, e aí a escuridão tem poder sobre essa mente. Mas só nesse caso aqui, quando houver medo da luz, medo de ir ao Espírito Santo e ver o agora, porque o agora também mostrará que nós ainda estamos em Deus. Mas se na nossa mente nós acreditamos que somos culpados e que nos separamos de Deus, então o melhor é não se encontrar com Deus. O melhor é a fuga, como o ego aconselha. E buscando a fuga, onde que o ego nos ensinou a fugir, onde Deus não pode nos encontrar? Dentro da linha do tempo, do passado, presente e futuro. Porque o passado, ele mantém algo que é irreal agora, e o que é real, nós sabemos, pela criação de Deus, é eterno e é imutável. Então, se foi real no passado e não é real agora, então, de forma alguma, nem nenhuma vez foi real. Nem sequer no passado foi real. Foi apenas um sonho, foi uma delusão, foi uma imaginação. Imaginamos um mundo separado de Deus e vivenciamos esse mundo como se ele fosse real, e é essas imagens projetadas dentro desse mundo sonhado que são vistos no passado. E é isso que traz essa sombra para o presente, se nós quisermos nos manter adormecidos. E só nesse caso é que escolherias trazer a escuridão contigo e, mantendo-a em tua mente, vê-la como uma nuvem escura que envolve os teus irmãos e esconde a sua realidade da tua vista. Então, só no caso de nós não confrontarmos, não olharmos de volta para a nossa mente e aceitarmos a culpa da crença de termos confrontado a Deus, do separado a Deus, mantendo essa crença real, é que nós vamos fugir da luz, nos manter no passado, e assim manter a nuvem escura do irmão, manter as imagens e o comportamento do irmão na nossa mente, em lugar da vista libertadora do Cristo. Essa escuridão está em ti. Essa escuridão que a culpa produziu na nossa mente, ela não está no irmão, ela está na nossa própria mente, que vê através da própria escuridão ao irmão, e aí ela vê uma imagem projetada em escuridão ao invés do Cristo no irmão. E aí, aparentemente, o irmão lá fora está na escuridão, quando, na verdade, essa escuridão não está no irmão. O irmão ainda é o Cristo, mas ela está dentro de nós. O Cristo, como te está sendo revelado agora, não tem passado, pois ele é imutável e na sua imutabilidade está a tua liberação. Graças ao Cristo ser imutável, graças ao Filho não poder sofrer alterações e, portanto, ele ainda ser tal como Deus o criou, é por isso que não há culpa no Cristo. Se ele não se separou de Deus porque ele é imutável, então ele é inocente, então não há culpa. Se não há culpa, ele está na luz. Pois se ele é como foi criado, não há nenhuma culpa nele. Nenhuma nuvem de culpa se ergueu para obscurecê-lo, e ele está revelado em todas as pessoas que encontras, porque o vês através dele mesmo.
Então, o Cristo pode ser visto em qualquer pessoa, independente da figura projetada em cima desse Cristo, em cima da figura projetada pelo ego, que escolhemos ver na culpa em lugar do Cristo. Então, nenhuma imagem tem poder de obscurecer o Cristo da nossa vista, se nós escolhermos ver o irmão sem culpa. Nascer de novo é deixar que o passado se vá e olhar para o presente sem condenação. Então, isso, lembrando novamente, o curso é mental. Aqui não tem nada a ver com comportamento, onde aparentemente ainda precisamos ter lembranças passadas de acontecimentos e de decisões e projetar o que fazer no comportamento no futuro, mas isso é dentro do sonho. O curso está voltado para a nossa mente e é na mente que nós precisamos nascer de novo, porque nós não somos essa imagem projetada dentro do sonho. Então, nós podemos aprender a ainda usar da imagem projetada dentro do sonho e permitir que essa imagem seja funcional, que ela tenha decisões tomadas no passado que afetam o futuro para essa imagem, mas sempre baseado na liberação e permitindo que a inspiração da realidade do Cristo, da luz do Cristo, entre dentro do sonho, e assim nós podemos ter um sonho de inocência, o sonho feliz, o mundo real, que ainda a separação ainda é sonho, mas que já estará aqui, como ele diz aqui, sem condenação, no presente. A nuvem que obscurece o Filho de Deus para ti é o passado, e se quiseres que o passado seja passado e se vá, é preciso que não o vejas agora. Então, nós a cada instante estamos escolhendo no que queremos acreditar na nossa mente. Se nós quisermos acreditar que o nosso irmão é culpado, nós vamos olhar para a figura comportamental. E certamente figuras comportamentais fazem coisas erradas, tanto a nossa quanto dos nossos irmãos. Mas se nós quisermos ver o irmão tal como o Espírito Santo vê, tal como Deus o criou, e, portanto, vê-lo inocente, nós precisamos vê-lo agora. E vê-lo agora é ver com a mentalidade certa, é deixar o passado de lado, não olhar para o passado para daí julgar o irmão. Centrar-se no Espírito Santo e aceitar a imagem do agora, a inocência do agora. Se o vês agora em tuas ilusões, ele não saiu de ti, embora não esteja presente. Então, o passado do irmão, se o vês agora em tuas ilusões, então, se nós vimos o passado do irmão, na verdade, esse passado não saiu de nós. E assim, embora o passado não esteja presente, nós estamos fora do agora. Nós estamos dentro do tempo do ego e não do Espírito Santo. O tempo pode liberar, bem como aprisionar, dependendo de quem é a interpretação que usas. Então, dependendo, se nós usamos com o ego, sempre vai aprisionar. Se nós permitirmos que o Espírito Santo faça uso do tempo, ele vai interpretar esse tempo e ele servirá para liberar. Passado, presente e futuro não são contínuos, a não ser que tu lhes imponhas continuidade. Então, não é o tempo que tem poder sobre nós. Nós falando a nível de mente, não a nível comportamental. Dentro do comportamento, eu não posso inverter a ordem de futuro e passado. Mas na mente, o tempo não é contínuo. Ele foi projetado todo ele num único instante, e nós escolhemos vê-lo como sendo passado, presente e futuro, se quisermos a separação. Mas se nós quisermos despertar do sonho, nós vamos escolher ver com a vista do Espírito Santo
com a vista do agora o tempo, e assim nós veremos constantemente o agora. Podes percebê-los como contínuos e fazer com que seja assim para ti. Então, é óbvio que se nós escolhermos pela separação, nós vamos escolher também pelo passado, presente e futuro, e assim parecerá que o tempo é contínuo para nós. Mas não te enganes para depois acreditar que é assim. Então, escolher ser assim e ter essa experiência, isso é possível, mas essa experiência não torna esse fato real. Continua sendo uma ilusão, uma projeção da mente, uma projeção do ego e não uma realidade. Então, não nos enganar quanto a isso. Nós podemos experienciar o tempo como passado e futuro, mas isso não torna real ao tempo. Ele continua existindo somente dentro da delusão, somente dentro da projeção do ego. Pois acreditar que a realidade é aquilo que queres que ela seja, de acordo com o uso que fazes dela, é delusório. A realidade é o que Deus criou, e Deus cria, e criará, porque tudo que Deus cria é atemporal, é no agora. Fora isso, qualquer outra constância é delusória. Seguindo aqui no 4.7, queres antecipar o futuro com base na tua experiência passada e planejá-lo de acordo com isso. É isso que todas as figuras dentro do sonho, dentro do ego fazem. Antecipam o futuro, sempre baseado no passado, e planejam em cima disso. Entretanto, fazendo assim, estás alinhando passado e futuro e não estás permitindo o milagre que poderia intervir entre eles, libertando-te para nascer de novo. Então, nascer de novo é voltar a olhar no agora. Se nós não permitirmos que o milagre, ou que o agora, como nós conversamos tanto na aula anterior, que o milagre só acontece no agora, que o milagre libere o futuro do passado, se nós quisermos essa liberação, nós precisamos nos voltar para a mentalidade do Espírito Santo, que é no agora. E isso é nascer de novo. O milagre te capacita a ver o teu irmão sem passado e assim percebê-lo como tendo nascido de novo. Então, os olhos físicos, dentro das imagens projetadas, dentro das imagens físicas, nós podemos continuar vendo o comportamento do irmão. Mas se nós permitirmos olhar através do agora, o milagre nos capacitará a ver o Cristo no irmão, a inocência do irmão que está por detrás da imagem. A imagem apenas estava obscurecendo o Cristo. A imagem não desfez o Cristo. A imagem não matou o Cristo, apenas escondeu o Cristo da nossa vista. E se nós escolhermos ver o irmão novamente como ele é, como Cristo, isso fará com que o irmão terá nascido novamente para nós. Os erros do teu irmão são todos do passado, e por percebê-los sem erro, tu estás liberando. É assim que o perdão funciona, baseado nesse fato. Só um pouquinho, eu vou ligar aqui a câmera. Deu um problema, tá? Como da aula anterior também. Só um momento, eu vou trocar aqui de câmera. E já continuamos. Pronto, já continuamos aqui. Pronto. Então, os erros do teu irmão, repetindo para nós pegar o fio da meada no 5.2, os erros do teu irmão são todos do passado, e percebê-los sem erro, e por percebê-los sem erro,
tu estás liberando. Então, quando nós passamos a perceber o irmão sem o passado, nós estamos liberando o Cristo, a realidade dele. Nós estamos dissociando a imagem projetada do ego do ser que Deus criou e ama como a si mesmo. E como o passado do teu irmão é o teu, compartilhas dessa liberação. É assim que o irmão se torna nosso salvador. Compartilhando, então, da liberação do irmão. O irmão liberado nos mostra que nós também estamos liberados. Seguindo aqui no 5:7, o teu passado foi feito na raiva, e se o usares para atacar o presente, não verás a liberdade que o presente contém. Por que que todo passado é feito na raiva? Aqui no sonho ele é feito na raiva porque é uma vingança, porque uma vingança que nós temos contra o irmão, porque nós o culpamos pelo nosso estado de nos acharmos separados de Deus. E a nível de mente é uma vingança, a nível de mente unificada separada, uma vingança porque acreditamos que Deus permitiu que o seu filho se separasse dele, o que na realidade não é verdadeiro, porque nós ainda estamos em Deus, nós apenas sonhamos com a separação. Mas enquanto nós acreditarmos na realidade desse sonho, isso automaticamente gera raiva na mente, e por isso que nós buscamos atacar no presente. O julgamento, que no 6. O julgamento e a condenação ficaram para trás, e a não ser que os traga contigo, verás que estás livre deles. Então, todos que necessitam da salvação, todos que necessitam da expiação, é porque acreditaram em algum momento no julgamento e na condenação, acreditaram que se separaram de Deus. Só que esse julgamento e essa condenação, ela só acompanha a nossa mente no momento presente se nós trouxermos ela conosco, se nós permitirmos que ela se faça presente. Olha com amor para o presente, pois ele guarda as únicas coisas que são verdadeiras para sempre. O presente, por si só, ele só pode guardar a verdade. E a verdade ainda é o Cristo, é a criação de Deus, e não a crença da separação. Toda cura está dentro dele, porque a sua continuidade é real. O presente, ele é real e a continuidade dele é constante. Por isso que toda cura da mente está no presente. Não existe nenhuma cura baseada no passado. O que o sonho de cura dentro do comportamento, ele ainda, por mais que aparentemente pareça que que hajam curas dentro do comportamento, essas curas ainda são apenas dentro da ilusão, dentro do passado. A verdadeira cura é aquela que transcende o tempo, aquela que acontece no agora, e o agora sempre é real. Então, e no agora não há corpos, não há separações, há apenas o Espírito de Deus compartilhado entre pai e filho, a constância da criação do céu. Então, esse tempo ele é contínuo, ele se estende a todos os aspectos da filiação ao mesmo tempo, e assim os capacita a alcançarem uns aos outros. Por isso que na criação de Deus e na realidade, todos estão em unicidade, em comunhão, em comunicação entre si o tempo todo, porque o tempo do agora, ele é contínuo em todas as dimensões, o que o ego chamaria de futuro e de passado, ele é contínuo também, e assim todos são alcançados pelo agora. E por isso que todos os aspectos da filiação estão em comunhão, estão em comunicação. O presente é antes do tempo ser, e será quando o tempo não mais for. Então,
antes da ideia de separação de Deus, o tempo não existia o tempo, existia a constância do agora. Depois que o tempo deixar de existir, ou seja, depois que a crença da separação deixar de existir, o presente continuará existindo. E seguindo aqui no 6.6, nele, então, o presente, ele é sempre, nele estão todas as coisas que são eternas, e elas são uma só, porque todas estão interligadas, a criação está interligada, e é para o conhecimento e para a alegria de todos. A sua continuidade é sem tempo, e a sua comunicação não se quebra, pois não estão separados pelo passado. O que o tempo do ego faz? Ele quebra o tempo entre passado e futuro. Ele diz que existe um tempo que não existe mais e que haverá um tempo que virá pela frente. Então, isso quebra a comunicação. No constante agora, que é desde sempre e para sempre, então a comunicação está sempre presente. E é assim que Deus transmite o seu amor continuamente, ininterruptamente e para todo sempre. Só o passado pode separar e ele não está em lugar nenhum. Ele não é real. Ele é só uma projeção do ego. O presente te oferece os teus irmãos na luz, que te uniria a eles e te libertaria do passado. Então, é a visão do presente que nos permite ver o Cristo no irmão, e é isso que libera o passado. É isso que faz que o futuro aconteça baseado no milagre que vem a salvar o presente. O milagre do presente que cura o passado faz com que um novo futuro aconteça. Isso é assim que nós passamos a ver o mundo real, ou um sonho feliz, independente das condições que o ego nos mostrou no passado. Irias tu, então, manter o passado contra eles? Então, se o presente nos oferece a visão do irmão na luz, e ele nos liberta no passado, vamos nós escolher manter o passado culpado do irmão, ou vamos escolher vê-lo no presente? É esse questionamento que nós precisamos nos fazer, porque é esse questionamento e a decisão do que nós quisermos fazer, ou do que nós vamos fazer, que fará com que nós nos mantenhamos presos no passado ou libertos no presente, para que o futuro seja uma continuação feliz do agora e não do passado. Então, se nós vamos manter o passado contra o irmão, pois se o fizeres, estás escolhendo permanecer na escuridão que não existe e recusando-te a aceitar a luz que te é oferecida. Manter o passado do irmão é igualar o irmão ao comportamento equivocado visto da figura, ao invés do Cristo. Mantendo essa visão do comportamento do irmão, nós nos manteremos na escuridão, ao invés de aceitar a luz que nos é oferecida e que liberta nossa mente da culpa. Pois a luz na visão perfeita é dada livremente, assim como é livremente recebida e só pode ser aceita sem limites. Nessa única dimensão do tempo, imóvel e imutável, e onde não há sinal do que foste, olhas para o Cristo e chamas as suas testemunhas para brilhar sobre ti, porque as invocaste. Então, é no agora que nós invocamos a visão de Cristo, e é ela que nos responde, e ela que traz as suas testemunhas, que vão brilhar sobre a nossa mente, apagando qualquer traço de culpa e de medo. No presente, no agora, é impossível sentir medo, porque o medo só existe porque existe um passado. Se não há um passado, não há nada a temer, porque
todas as coisas a serem temidas, elas estão baseadas num passado e projetadas num futuro baseado nesse passado. Mas se nós nos colocarmos no agora, onde não existe o passado e, portanto, o futuro não tem mais nenhuma relação a esse passado, nós no agora, no presente do agora, nós teremos a luz que brilha na mente e essa nos traz o sentimento do amor, como a gente viu na sessão anterior, as duas emoções, que só existe medo e amor. E o amor só pode ser experienciado no presente e no agora. Já o medo, ele só existe dentro da dimensão do tempo do ego. Então, nós invocamos a luz e elas não negarão a verdade em ti, porque porque a procuraste nelas e lá achaste. Isso é procurar e achar. Uma vez que nós procuramos a luz, ela se faz presente, ela não se permite não ser encontrada. Agora é o tempo da salvação, porque agora é a liberação do tempo. Então, para a nossa experiência, nós que temos uma consciência de um ser individual, físico e psicológico, para nós agora é o tempo da salvação. É o tempo da expiação, é o tempo de liberar o tempo. Alcança todos os teus irmãos e toca-os com o toque de ininterrupta com o toque de Cristo. Então, alcança todos os teus irmãos e toca-os com o toque de Cristo. Então, o toque de Cristo é a visão do agora, da luz. Na união intemporal com eles está a tua continuidade, ininterrupta, porque é totalmente compartilhada. Então, a nossa continuidade, ela está na unicidade, e ela é intocável, porque pela separação, é intocada pela separação, porque ela é contínua, e ela é compartilhada com todos. O Filho de Deus sem culpa é apenas luz. Então, como que o Filho de Deus poderia ser algo separado, ou algo sofredor, ou alguém culpado, ou alguém que pode ferir ou ser ferido? Se ele é só luz, a luz não tem como ferir. Não há escuridão nele em parte alguma, pois ele é íntegro. Cristo é íntegro. Ele ainda é a imagem e semelhança de Deus. Chama todos os teus irmãos para testemunhar a sua integridade, assim como eu estou te chamando para unir-te a mim. Então, esse é o chamado para nós virmos ver ao Cristo no irmão. Seguindo aqui no 9, deixa que a tua luz brilhe sobre os teus irmãos em memória do teu Criador, pois irá lembrar-te dele à medida em que invocas as testemunhas da sua criação. Essa é a maneira de nós voltarmos a nos lembrar de Deus. Não há outro modo de nós voltarmos a nos lembrar de Deus, do Pai e do céu. Nós precisamos, primeiramente, ver o irmão como Cristo, porque é na memória do Cristo, é vendo o irmão no agora, é dentro dessa luz, desse conhecimento, luz também é conhecimento, é que a memória de Deus é restaurada em nós, porque Deus é integridade, Deus, ele é tão contínuo e tão íntegro, que toda a criação continua estando unida e dentro dele. Não há nada que exista que seja real fora de Deus. Portanto, se nós quisermos nos lembrar de Deus, nós precisamos reconhecer as suas criações, reconhecer o irmão. E reconhecer o irmão é ver além da forma, além do tempo, além do passado e do futuro, olhar no agora. E no agora, o irmão é o Cristo.
Aqueles a quem curas dão testemunho da tua cura, pois na sua integridade verás a tua. A quem que nós curamos? A todo aquele que nós vemos como sendo Cristo. E por outro lado, se nós negarmos a visão de Cristo a uma única pessoa que seja, nós estamos negando a todos, inclusive a nós mesmos. Não há exceções. Ou vemos o Cristo em todos, ou vemos a culpa. Mas não seria prático nós termos que nos lembrar necessariamente de todos os fracionamentos da nossa mente, mas como a mente é íntegra e ela é uma só, basta ver num único ser. Então, ver num único irmão, o Cristo, isso é permitir que a cura venha a ele. E essa cura nos é devolvida a nós. Seguindo aqui no 10, criança de Deus, não sabes que a luz está em ti. Então, essa visão que está sendo falada aqui, que está no agora, ela está em cada ser vivo, em cada pessoa. Quer ela acesse a ela ou não. Ela pode estar totalmente adormecida, mas isso não tira a luz dela, porque essa luz está no Espírito Santo e o Espírito Santo está em todos. No entanto, achá-la-ás através das suas testemunhas, pois tendo-lhes dado luz, elas a devolverão. Então, a luz está dentro de nós, de cada um. Mas nós não temos o alcance de ver a luz dentro de nós mesmos, porque a nossa vista é fraca. A nossa vista, ela foi feita para apenas ver o que não é real, para ver o limitado, para ver corpos e não para ver o espírito, para ver além. Então, como que nós vamos ver a luz novamente dentro de nós? Através das testemunhas de luz do irmão. Por isso que precisamos do irmão como nosso Salvador, porque ele, vendo Cristo nele, é que saberemos que nós também somos o Cristo. Cada um que vês na luz, traz a tua luz para mais perto da tua consciência. Então, na separação e no fragmentamento da mente em bilhões de consciências, a consciência de cada ser individual ficou muito afastado da luz real da criação de Deus. Mas cada luz que vemos no irmão traz a nossa própria consciência para mais perto da luz que continua sendo a nossa realidade. O amor sempre conduz ao amor. Os doentes que pedem amor são gratos por ele e em sua alegria resplandecem com gratidão santa. Isso nós podemos escolher ver pelos doentes. Doentes são aqueles que negaram a vista da luz, aqueles que ainda veem com a mentalidade do ego. E o que eles estão fazendo na verdade? Como eles estão sem amor, eles estão pedindo amor, eles pedem amor. E quando nós lhes oferecemos a luz, eles, o Cristo neles é grato a nós, e essa alegria resplandece em gratidão de volta a nós. E isso eles oferecem a ti, que lhes deste alegria. Eles são os teus guias para a alegria, pois tendo-a recebido de ti, querem conservá-la. Então, a alegria do Filho de Deus, a real alegria, não é a euforia do ego, não é aquilo que o ego, que alegra o ego, é realmente permitirmos que a gratidão do Cristo no irmão resplandeça de volta a nós em gratidão e alegria. Isso retorna alegria a nós. Tu os estabeleceste como guias para a paz, pois fizeste com que ela se manifestasse neles. A simples visão do Cristo no irmão faz com que ele volte a ficar em paz. E ao vê-la, a sua beleza te chama de volta ao lar. Há uma luz que esse mundo não pode dar. Entretanto, tu podes dá-la assim como te foi dada. Então, é a luz
da inocência, da vista do Espírito Santo, a luz do agora. O mundo, a separação não tem como dar, porque o mundo, a separação é da separação, é do ego, mas cada um traz dentro de si o Espírito Santo e pode dar essa luz, cada um pode dar essa luz, porque ela foi dada a cada um. Então, nós a recebemos e por isso que podemos dar. E essa luz é diferente de qualquer coisa que o mundo nos ofereça. E na medida em que a dás, ela resplandecerá, chamando-te para sair do mundo e segui-la. Então, é dessa forma que nós vamos seguir pelo mundo real, pelo sonho feliz, dentro de um mundo de luz, ao invés do mundo de culpa do ego. E pulando aqui para o 11:6, esse outro mundo resplandece com o amor que tu lhe tens dado. Então, o mundo real, o sonho feliz, esse outro mundo que o Espírito Santo tem a nos oferecer em lugar do mundo da culpa, esse mundo resplandece com o amor que tu lhe tens dado. E aqui todas as coisas irão lembrar-te do teu Pai e do seu Filho Santo. E a luz, ela é ilimitada e se espalha através desse mundo em serena alegria. Então, essa luz é ela que trará a alegria de volta para nós. E para concluir aqui no 12, despertar em Cristo é seguir as leis do amor pelo teu livre-arbítrio e a partir do quieto reconhecimento da verdade que elas contêm. Então, despertar em Cristo é escolher as leis do amor, escolher a mentalidade do Espírito Santo que está no agora. E nós ainda temos o livre-arbítrio, que é o poder de escolher com que mentalidade nós queremos nos identificar. Na escuridão, nós estaremos automaticamente, escolhendo a escuridão, nós automaticamente escolhemos o ego. Mas escolhendo a luz, nós já escolhemos a liberdade, a volta do Cristo. A atração da luz tem que atrair-te voluntariamente, e essa disponibilidade tem seu significado no dar. Ou seja, para nós escolher termos a luz, nós precisamos escolher dar a luz. E dar a luz é ver o irmão, não através da escuridão, não através do comportamento da imagem projetada pelo ego, e sim do Cristo, da realidade do irmão. Então, dando essa luz de que por detrás do que os sentidos físicos nos mostram, ainda está a inocência do Cristo, com essa certeza, tendo isso na nossa mente, essa luz garantirá de volta a nós que nós teremos a luz, porque nós a oferecemos. Aqueles que aceitam o amor de tua parte, venham a ser as testemunhas voluntárias do amor que tu lhes deste, e são elas que o oferecem a ti. Então, aqueles que estão prontos e aceitam a luz, eles a oferecem de volta. No sono, estás sozinho e a tua consciência se limita a ti mesmo. Então, no sono, na escuridão, na consciência individual, cada um, por mais que tenha aliados, que faça barganhas e se una a outras pessoas, cada uma ainda permanece sendo uma consciência individual, unindo seus propósitos a outras consciências individuais ou não. Cada um na escuridão ou no sono ainda está sozinho. E é por isso que os pesadelos vêm. É por isso que o medo vem. É por isso que nós podemos ferir e ser feridos, porque cada um ainda é sozinho e individual e à mercê de outros que estão sozinhos e individuais. E por isso que os pesadelos vêm, por isso que as guerras vêm, por isso que os ataques vêm, a dor, o sofrimento. Sonhas com isolamento porque os teus olhos estão fechados, os olhos da mente.
a vista crística, ela está sonhando e está fechada. No momento que os olhos estão abertos, nós vemos o Cristo, nós vemos o irmão tal como Deus o vê. E Deus só vê o Cristo porque Deus reconhece a si mesmo dentro de sua criação. Não vês os teus irmãos, e não vês os teus irmãos, é a realidade do Cristo deles. E na escuridão, não podes olhar para a luz que deste a eles. Então, igualando o irmão a uma figura projetada pelo ego, nós não veremos o Cristo, mas sabendo da luz, sabendo do Cristo, nós vamos ver apenas como um teatrinho, como uma projeção, como um sonho, essas figuras projetadas pelo ego, mas estaremos prontos a despertar para a realidade, para voltarmos a estar cientes do conhecimento. E apesar disso, então, apesar de quando nós estamos na escuridão, nós não vermos o nosso irmão como ele é, apesar disso, as leis do amor não são suspensas porque dormes. As leis da criação não são suspensas enquanto dormimos. A luz, ela não desaparece só porque nós sonhamos, estamos com os olhos fechados e não estamos vendo a luz. Ela continua presente. E as tem seguido através de todos os teus pesadelos, e tem sido fiel no que deste, pois não estava sozinho. Então, as leis do amor, elas continuam presentes, e todos ainda sentem atração pelo amor. Mesmo no sono, Cristo te protegeu, garantindo teu mundo real, quando acordares. Então, mesmo na individualidade, que é o sonho, Cristo nos protegeu de não desaparecermos no nada, e sim de voltarmos a saber da gloriosa criação que nós somos, nos oferecendo dentro do sonho, um sonho feliz, ou um mundo real, para nós olharmos ao mundo real, ainda dentro do sonho, mas com os olhos abertos. Em teu nome, o Cristo, então, ele deu por ti e te deu as dádivas que deu. O Filho de Deus é ainda tão amoroso quanto seu Pai. Contínuo em relação ao seu Pai, ele não tem passado a parte dele. Então, o Cristo, ele sempre foi e sempre será no eterno agora. Ele não tem um passado, ele não foi no passado um com Deus. Ele no agora, na constância do atemporal, fora do tempo, ele sempre foi e sempre será um com Deus. Assim, nunca deixou de ser a testemunha do seu Pai e a sua própria. Embora ele tenha dormido, a visão de Cristo não o deixou. Então, embora nós estejamos dormindo, a visão de Cristo, o Espírito Santo, ainda nos acompanha na nossa mente enquanto dormimos. E é por isso que ele pode chamar para si mesmo as testemunhas que lhe ensinam que ele nunca esteve adormecido. Na realidade, nós nunca deixamos o céu, nunca deixamos de estar despertos sendo Cristo, apenas deixamos de estar cientes disso, e o próprio Cristo nos chama para despertar do sonho de não estar cientes do Cristo e voltarmos a estar cientes do Cristo. Então, isso nós tínhamos aqui para encontrar o presente. Então, tão diferente de qualquer coisa que o mundo ensina, qualquer coisa que o ego tenha, e tão próximo à realidade do céu, tão próximo à nossa realidade como Cristo. É o presente que nós temos o livre-arbítrio de escolher a qualquer momento, pela nossa decisão, principalmente de querermos ver o Cristo no irmão, o agora, vermos o irmão através do agora e não do passado. Então, abrir mão do passado não é abrir mão de uma conta que nós temos a receber, que nós temos um crédito, porque nós já sofremos, fomos injustiçados, e que, portanto, nós temos algo a receber. Abrir mão do passado
e voltar ao agora é simplesmente despertar de um pesadelo de separação e voltarmos a estar cientes do céu, onde na verdade nós nunca deixamos de estar, nunca tivemos realmente adormecidos. Então, isso tínhamos para hoje, e na continuação nós teremos aqui alcançar o mundo real, que é a visão do Cristo que nos traz para continuarmos a ver o mundo sem culpa. Estamos agora aqui na interação. Gente, alguma dúvida, alguma coisa que ficou não bem esclarecida aqui sobre a liberação do presente, sobre essa sessão, ou algum testemunho que gostariam de colocar? Só fazer ainda uma última colocação, então, que ver o presente também é o mesmo que o perdão, porque o perdão não torna real o passado para depois desfazê-lo. O perdão desfaz o passado porque ele não dá realidade ao passado. Então, o estar no agora também nós chamamos de salvação ou de perdão, porque tem o mesmo efeito na mente. Alguém gostaria de usar da palavra? Não? Então, vou desligar aqui, vou fechar aqui a nossa gravação. Gratidão a Deus sempre pelo agora, pela salvação.